21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, conectando você aos ancestrais. Primeira rádio web Ifá no Brasil. Eu sou Ifá Daió, Orixá Talabi, Adeiton Yangalé Buiban, falando mais uma vez com vocês no programa Equilíbrio, 21 horas 4 minutos, tempo frio aqui no estado de São Paulo, em Riacho Grande com certeza está mais frio do que aqui, e estou aqui com o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila, mais uma vez ao vivo, com um tema hoje bastante interessante, que é a fé em sua religião. Qual é? O que você compreende como religião? O que você acha da sua fé dentro da religião? É a base do tema de hoje. E agradecer imensamente aos ouvintes que estão escutando também por tablets e celulares. Aqui está a Cambefum, muito obrigado, que está dentro da radiofabrasil.com.br. Desculpem, radiofabrasil.com.br. Aqui está a Cambefum participando ao vivo com a gente. E também tem aqui, lá nos Estados Unidos, o Arthur Amaker. Muito obrigado também. Está aprendendo a falar português. Então, Babalaô Ifá Jemi, muito obrigado. Boroboye, muito obrigado. Uma boa noite, senhor. Bem-vindo novamente. E o que pode nos dizer aí na concepção, né, a sua fé, sua concepção sobre religião, que acho que é uma situação importante, tema importante. Obrigado. Abortou, Caleon, Boroboye, a todos os iniciados em Ifá, e uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Nessa quarta-feira estamos novamente aqui com o programa Equilíbrio, hoje tratando do assunto a fé referente à sua religião. Qual é a sua fé perante a sua religião? O que é a religião em si, dentro de si, e quais são os valores que agregam o ser humano a ela? Possamos de antemão ver que os primeiros passos dentro da religião é oriundo de nossos ancestrais, porque seja qual for a indicação, os nossos ancestrais, através dos que estão aqui no Aie ainda, deixaram um legado de religião, um segmento para os filhos da sua família. Alguns, de acordo com as suas necessidades, migram para outras religiões não oriundas da sua família. E isso faz um desfecho dentro da realidade em que ele não mais está agregado ao fator da mesma fé. A mesma fé, porque se referindo a ela, é um valor concreto daquilo que ele sente, daquilo que ele tem apoio perante as forças naturais e todas as acentuações divinas que possa fazer com que ele tenha um valor de apoio, seja qual for o caminho. A religião em si, ela serve para regrar. Ela regra, ela limita ações, ela faz com que o ser humano adquira um equilíbrio próprio e natural do valor que ele tem que prosseguir perante a família e perante a sociedade em geral. Tudo aquilo que rege faz com que também tenha um outro significado, porque se é oriundo dos seus ancestrais, os nossos ancestrais querem com que nós tenhamos um bom comportamento, um bom segmento, o respeito pelo próximo e o respeito pelo mais velho. Seja o mais velho o fator
de hierarquia familiar e seja o mais velho de qual hierarquia for, desde a trabalhista até a religiosa. O regime de hierarquia faz com que o ser humano leve dentro de si o respeito ao seu próximo. E esse valor de fé agregado às forças naturais da vida, às forças naturais espirituais, a tudo aquilo que você vai conhecendo e desvendando dentro dos mistérios daquilo que você escolheu para o segmento de apoio à sua vida e o apoio para os seus semelhantes, o apoio para a sua família, o apoio para que você tenha uma vida próspera, de caminhos abertos, de equilíbrio e de respeito a todos pela natureza. Também em respeito àqueles seguidores que escolhem a sua religião, escolhem o seu segmento e faz com que a liderança desse segmento possa ser respeitado a sua palavra. E tudo aqueles os valores que levam o ser humano à reflexão vai certamente fazer ele mesmo saber aonde acertou e aonde errou. Se esse valor dele não tiver dentro de si aquilo que ele não tem que dar satisfações, com certeza ele não é agregado a nenhuma hierarquia espiritual, a nenhuma hierarquia religiosa. Porque qualquer religião, ela tem normas, regras e faz com que o ser humano cresça. Dentro de si, primeiramente, que ele se conheça, ele primeiramente, para depois ele ser feliz. Se o ser humano não se respeitar a si próprio, não respeitar o próximo e não tiver dentro de si o valor do equilíbrio, ele jamais vai conhecer o caminho da divindade, jamais vai conhecer o caminho da fonte da criação, que é o Olodumare. Nós falamos aqui em Olodumare porque é um programa de Ifá, é um programa que se fala relativamente em fé, fala em religião, fala em hierarquia, fala em normas, regras, e que o ser humano está dentro dele, falando o que viu, o que não viu da sua realidade da vida. O aceito dele é aquilo que ele possa se elevar, nunca regredir. E isso faz o ser humano ter um valor explícito, primeiramente de si próprio. E isso não é aquilo que vai fazer com que ele possa passar avante aquilo que ele não conhece. O valor de religião, ele é agregado a líderes, porque toda religião tem o seu líder, toda religião tem o fator de regras e normas, toda religião tem dentro dela o que pode e o que não pode. E se você for da fé, simplesmente por um interesse muito particular, daquilo que você tem medo de encarar materialmente, fazendo com que você possa ganhar do céu, possa ganhar das divindades, da natureza, aquilo que não é do seu esforço, com certeza você não ganhará. E isso faz o ser humano se acomodar, que nós chamamos de comodismo perante a religião. O comodismo perante a religião não é o fator que divindade alguma possa dar para o adepto aquilo que é concreto, porque o concreto ele vai adquirir através da sua luta material. E o axé, que ele tiver dentro de si a força que vai emanar das divindades, de tudo aquilo que ele possa ter dentro de um valor único dele, de respeito pelo seu líder, faça com que ele tenha a palavra e a boa palavra para que o seu seguidor possa ter um caminho avante. Aquele que ficar acomodado dentro de situações para uma evolução e ele não se concretizar dentro do que é o real, ele jamais vai conseguir nada. E o pior das realizações é quando o ser humano ainda precisa auto se conhecer, auto se modelar, para ele ter
o valor da fé, que é esse conjunto de agregação do alinhamento do cristalino. Cristalino é o melhor dele dentro das concepções espirituais que o Olodumare deu para ele, que eu chamo isso de cristalino. É o valor que canaliza o puro com o puro, não o puro com o contaminado. E se você tiver aquilo que se chama, na verdade, respeito ao ser humano, com certeza você será respeitado. Se você se der demais e não conseguir ver a sua própria realidade, você vai confundir as pessoas. E isso não é religião. Isso sai do caminho do direito para o caminho da invasão de direitos, aonde a palavra tem que ser respeitada. E isso é em qualquer religião. Qualquer religião, o seu líder, ele se põe no seu devido lugar e o adepto no devido lugar dele. Se não tiver as condições de liderança entre o líder e o fator do seguidor, que tem assim a boa maneira de agir e ser, com certeza será bom para todos. Com certeza será bom para todos esse comportamento que ele faz com que ele se agregue unicamente a valores de sócio-religioso. Porque a força que emana são aqueles que você vai de encontro a tudo aquilo que você acredita, a tudo aquilo que você tem força para caminhar até a fonte criadora. Para você um pouco daí. Não, o que você está falando é muito interessante, porque é o seguinte, isso não importa a idade, né? Não tem idade, porque todos os seguidores da nossa religião Ifá, todas as religiões que cultuam Orixá, que cultuam Voduns, que cultuam Enkice, ele tem crianças, ele tem jovens na puberdade, eles têm jovens maduros já, e tem aqueles que já estão indo para a terceira idade, e temos também a terceira idade. O maior respeito a gente encontra realmente é com as crianças, porque os pais assim o exigem, as crianças têm um ótimo comportamento perante todo o sacerdócio, perante os líderes e perante os seus mais velhos. E os da terceira idade mesmo, após os 50 anos, que já têm assim, uma concepção de vida e de direitos adquiridos para que possa ter uma voz ativa. Sim. E todo o seguidor que não tiver a sua boa receptividade em aceitar tudo que é de bom nos caminhos da vida, com certeza ele não será um bom seguidor. Todo seguidor que dentro dele quer impor a sua vontade dentro da religião, ele quer fazer a sua própria religião. Ele quer fazer a sua própria lei, a sua própria determinação. E isso não faz com que axé nenhum possa crescer e que axé nenhum possa dar direito a quem quer que seja, para que seja, na verdade, um bom seguidor. Eu acho que as realidades da vida é encontrada desde o encaminhamento, o porquê que você chegou à religião de migração. Porque nós migramos de religiões ocidentais e vimos para uma religião de culto afro, uma religião de culto iorubá, nativa, que faz com que as leis naturais sejam representadas pelas forças naturais também, que é os elementos naturais, que é vento, ar, água, terra, fogo, e justamente com todos os animais racionais e irracionais que habitam o planeta. Nosso exemplo maior está nos irracionais. Os irracionais só atacam por defesa se ele se vê acuado. E os irracionais vai fazer com que tenha dentro dele, certo? Aquilo que é a preservação. E isso faz com que entre o racional e o irracional não tenha uma confusão de hábitos, de valores e daquilo que não possa ser. E ele quer. A fé, a fé é esse valor agregado à natureza que faz com que você seja um captador de forças naturais e seja abençoado. Pode falar, Dan.
Sim, então o Gundamedi diz, o do Ifá, o do Gundamedi, que falamos sobre respeito, né? Sim. O Oluô senta na cadeira e o estudante senta na esteira. Mas o Ifá diz ali que os... Só um momentinho, pessoal. O Fakayode bateu a cabeça no chão de novo. Faz parte. Kayode. Tá brincando, mas brincou demais. Então, voltando aqui. O Oluô senta na cadeira, o estudante senta no chão. Mas os dois são iguais. Ifá fala que o ori dos dois, estando em pleno equilíbrio, os dois têm o mesmo caminho a trilhar na terra. A mesma terra que o outro pisa, o outro vai pisar. Então, o que eu quero deixar para as pessoas bem claro que o Babalô Fadimi falou é que essa coisa do respeito e da regra não é uma coisa autoritária, não é uma situação autoritária e nem uma anarquia, nada disso. É porque sem essa regra não há um respeito, não há confiança e a gente deixa um pouquinho de lado o tal do livre-arbítrio e começa mais a entender como funciona a parte da fé. Porque o Babalô Fadimi me perguntou sobre fé e tudo mais, eu já falei várias vezes que ainda não tenho uma resposta muito criada sobre isso. A fé, eu acho que pode ser que eu nasci com ela, mas eu não sou tão habitolado assim nessa palavra para demonstrar sabedoria. Porque para mim fé não é sentimento. Para mim fé é vivência. Vivência. Na dor, ou no amor, ou na tranquilidade. Tá? É na vivência do dia a dia. Então a minha fé, se for ver, vai mudar toda hora. Se for falar em relação a sentimento. Então eu tenho sentimento toda hora. Mas eu tenho convicção. Eu sempre uso a palavra, Babalô Fadimi, os ouvintes estão escutando. Eu sempre uso a palavra convicção, porque o Ifá fala ter convicção em Ifá, reiniciar-se sempre. Então eu tento me reiniciar sempre e buscar, de acordo com minha vivência aqui na Terra, meu melhorar do dia a dia. Então o que eu falo para as pessoas que estão aqui ouvindo é que a fé é uma situação muito subjetiva, mas não há apenas saber acreditar, e sim fazer. Ah, mas eu queria ter muito dinheiro, mas se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Eu tenho fé que eu vou ter muito dinheiro, mas se você não trabalhar, você não vai ter. Eu tenho fé que vou arrumar uma grande esposa, aquela no País das Maravilhas, né? Alice nos País das Maravilhas. Mas se eu não buscar ou esperar o hora certa, eu não vou ter. Isso vai chegar um momento. Então, às vezes também, eu vou ter aquela tal mulher, exemplo. Mas você vai e não tem aquela mulher. Mas você teve fé que você ia achar. E você achou que achou. Você acha que achou. Aí chega na convivência, no dia a dia, né? A escova bate na outra, né? E a toalha, você suja a toalha para ela se banhar depois. Aí tem umas situações ruins que acontecem com a gente no dia a dia. Então, para você melhorar tudo isso, você tem que viver todos os dias. Tem uma questão que eu coloco na escola, que isso ajuda bastante as pessoas. No começo da escola, eu falo de Koimon, que eu já falei aqui ao vivo. A gente sempre tem que se reiniciar. Todo dia. Você não vai fazer nunca a mesma coisa que você fez ontem. Por mais que tenha sido muito bom o seu dia de ontem, ou muito ruim o seu dia de ontem, você sempre vai ter que se modificar ou melhorar. Né? Porque eu acredito que personalidade é uma só, a gente só melhora. A gente não muda. Tirando a parte do Akosejae, né? Que isso aí é muito, né? Metafísico, né? Com certeza. Você vê que a pessoa tem um destino ruim, você vai lá na Akosejae, muda. Aí dá. Mas depois de um certo tempo não tem jeito não. Mas é exatamente o que não ocorre aqui no povo ocidental, certo? Que não faz, né? Quer dizer que é um rito que não é obedecido dentro até dos seguidores de Ifá. Sim. Difícil
os seguidores de Ifá, que nasce um filho, ele vai fazer como Ojadê. Entendeu? Não faz. Dificilmente. Então, ele não sabe nada espiritualmente do seu filho. Ele não sabe o que pode, o que não pode. Ele não sabe que Odu primariamente está respondendo por ele. Ele não sabe qual que é o valor desse filho nessa chegada aqui ao Aie e qual os caminhos que ele vai seguir. Quer dizer, ainda não se sabe, dentro da ancestralidade, se ele veio de qual lado, do pai ou da mãe. Qual é a ancestralidade que ele está obedecendo? O que terá que ser feito? Qual os ebós que terá que seguir para que ele possa se alinhar, primeiramente, sobre a responsabilidade dos genitores, dos pais. Então, se dentro desse segmento vai se pulando, quer dizer, não passa pelo Ojadê, né, pelo Sentaê, ele não tem uma diretriz formalizada pelo sacerdote em si. Às vezes, não é que aqui no Brasil já não tenha sacerdotes que saibam fazer, não é isso não. É que ainda a mentalidade do ocidental, meu filho é muito novo para começar a ingressar nessas coisas de religião. Quando ele crescer, ele vai escolher. Não é assim. Porque se a religião é deixada pelos nossos ancestrais, e se você migrou para uma religião nova, você terá que migrar também a sua responsabilidade. Né? Exato. E isso não acontece. Então, deixa uma lacuna, né? Deixa um vazio nesse primeiro espaço dos filhos. Porque a não confiança dos pais, certo? Que o filho passe por um ato de apresentação ao Aie e que seja apresentado à sociedade familiar, toda a sociedade, dentro de tudo o que ele trouxe do Orum. Né? E se esse Ori veio bom, se esse Ori não veio bom, mas, na verdade, se ele vem em Irê, se ele vem em Ibe, porque, o que é que ele está precisando para se alinhar, entendeu? Isso existe para a gente utilizar, não para estragar a vida de ninguém, né? Não. As pessoas têm isso, mas ele vai escolher uns 7 anos, vai escolher uns 10 anos. Se ele está dentro de uma família que cultua o orixá, ele não pode até não seguir. E a gente não pode ficar esperando muito. Mas o que ele precisa ter como ancestral, ter como caminho na vida dele, vai. Porque lá na Nigéria, se quem não for, vai entender o seguinte. Antes de for, já vou avisar já. Lá o pessoal fala que tem muçulmano no Ifá. Lá tem mesmo. Católico no Ifá, tem. Tem evangélico no Ifá, tem. Até os tradicionais, os aborígenes, que são de famílias de orixá, desde, né, os primórdios lá, né? Então, você vê lá... É iniciado em Fá, iniciado em tudo, mas jogador de futebol. Iniciado em Fá, mas médico. Iniciado em Fá. Então, é como se fosse um plus, algo mais para eles. Eles não vão abrir mão disso, porque é cultura. Aqui já se fala, né? Todo mundo é católico. Por quê? A única religião reconhecida no nosso país é a religião católica. Não, que foi reconhecida, que né? Foi Porque reconhecida. hoje existe uma briga, hoje existe uma luta para que as tradições iorubá sejam impostas dentro do Brasil e respeitada. É porque assim, meu nome é Ifadaió, aí eu vou nascer lá, meu pai vai me registrar meu nome. Ifadaió? Não pode. O que significa Ifadaió? Não pode. Vai ter que ser outro nome, né? Nome Exatamente latim. Isso. Mas já existem fatores que levam o adepto, sim, a ter a sua religião reconhecida, né? Pois é. Porque é tudo registrado, tudo. A igreja registra o batizado, que é registrado, o nosso já não pode, não é reconhecido, vamos dizer assim, entre aspas. Por mais que o Estado seja laico, né? Não é reconhecido ainda. Então tem uma luta aí. Existe uma luta, entendeu? E existe registro, aqui em casa existe registro, aqui no meu IB existe registro, sim, entendeu? E esse valor de registro faz com que seja assim, um culto de tradição, tudo bem? Sim, não, eu digo o Estado, não os sim. templos. Eu digo o Estado, o governo mesmo. O governo em si. Tem que ser a única validade, porque embora diz, né,
que todas as cerimônias religiosas têm o seu valor perante o Estado, né? Isso. Mas, na verdade, judicialmente, só se formaliza mesmo direitos através de cartório, né? Exato. Entendeu? Através de cartório que registra mesmo a veracidade daquilo que assumiu. 21 minutos, horário de Brasília. Estou aqui com o Babalao Ifá-Jemil Farumilá. Para quem não conhece, eu sou Ifá-Daió. Essa voz mais fina sou eu aí. E agradecer os ouvintes que estão escutando aqui ao vivo. O Fábio falou que está melhor, né? Que bom. Fico feliz pelo Fábio que está melhor. E a Cambefum está ao vivo. E Fabamilá também. Hoje o tema é a fé em sua religião, qual é? Eu queria, se o Babalao Ifá me permitir, que pudesse falar a sua visão a respeito das misturas das religiões. Será que eu peguei pesado agora, Babalao Ifá? Não. São fatores até radicados em cada família, né? Sim. As misturas de religiões, você pode ver que geralmente se mistura as religiões que são de fundo espiritualistas, certo? Exato. E depois se mistura as religiões que vêm de um credo totalmente assim semelhantes um do outro, né? Não existe uma mistura de religiões que se conflitam, porque só existe um fator que não é conflitante, é o Deus Criador, é o Olodumare, é a fonte. Ninguém pode contestar contra essa fonte. Sim. Então, se a fonte ela é única, todas as religiões elas podem ser diversificadas dentro do seu segmento, dentro da sua constatação em cada família. Agora, a migração de uma religião espiritualista para outra, precisa tomar cuidado como faz essa migração, de que maneira faz essa migração, para que possa as coisas se encaixarem e evoluírem de uma maneira boa, de uma maneira que possa levar o seguidor aquilo que é do contexto dele, que é o equilíbrio, que ele possa ter dentro dele a certeza dessa ligação com as forças naturais, com as forças de natureza, que é os orixás, com as realidades espirituais e com todos os segmentos que vêm de oriundo de Olodumare, que é Ifá, que é a própria prescrição de Olodumare. Então, esse valor faz com que o ser humano tenha dentro dele o concreto. Dá um exemplo. Que se diz da fé. Dê um exemplo para o ouvinte. Que vem na sua cabeça. Da migração. Isso. O Kardec para Orixá. Certo. Né? Então você vê só, ele vem de uma filosofia, de uma teoria, totalmente de um segmento diferente. São situações espirituais que mexem mais com Egum, mexe mais com Paracá, mexe mais até com a sua própria ancestralidade. Até com a sua própria ancestralidade também. Uhum. Agora, se ele não tiver um alinhamento de qualificar essas divisões de espirituais entre o Egum, o Egungun, certo? O Paracá, e saber realmente quem é, e o que é os seus ancestrais, ele vai nunca entender o que é orixá. Tem outro detalhe que a gente já conversou várias vezes aqui ao vivo, que as pessoas ficam confundindo a diferentes culturas, e a tal da migração é quando fala que eu quero me iniciar no culto de Ifá, mas eu sou do candomblé, e como é que ficaria meus orixás no candomblé? Ficaria. Não ficaria. No mesmo lugar. Fica no mesmo lugar. Mesmo lugar. Só que as pessoas precisam perceber o seguinte: cada orixá, hoje eu falei com mais uma pessoa no telefone, cada orixá tem o seu culto. O culto de Ogum não é o culto lá da guerra ou da defesa, do ferro, é o culto dele. O culto de Obatalá não é da pureza, de proteger os deficientes, de ter fama, prosperidade, proteção, é o Obatalá. Oxum não defende as mulheres para não ter filhos abicu e etc.
Tem. Então cada orixá tem o seu culto. Isso que as pessoas precisam entender. Que a gente foi falando aqui de liturgia, do sagrado, né? São situações totalmente diferentes. No culto de Ifá, no culto de orixá aborígene, não tem vela. A gente não pega a vela e acende para orixá. Já no candomblé tem. Certo? Ou estou falando errado aqui? Não, são valores, são Então. coisas que já migrou de outra religião. Exatamente. Quer dizer, houve uma miscigenação, houve uma mistura. Aí que eu tenho a Isso dúvida. dentro. Porque a Umbanda... Houve uma mistura ocidental. Então, a Umbanda tem esse uso das velas. Mas o candomblé, eu não tenho noção, é uma dúvida minha. Só que no candomblé mesmo, quando veio mesmo acontecer, tinha mesmo vela para orixá? Será que existia isso? Eu nunca pesquisei isso. Não, porque, na verdade, dentro da origem, da chegada dos orixás no Brasil, o que tinha realmente era os candelabros que eles usavam, né, para iluminar 6 alas. Fitilá, né, que chamam, né? Fitilá. É. Entendeu? Então você vê só, que usavam para iluminar o recinto onde eles estavam, que não tinha luz elétrica. Tem um Odu Ifá que diz isso, porque vai mexer com o Egungun, coloca o fitilá na frente da casa e atrás. Deixa a casa escura. Que é para iluminar para quê? Que é para ele saber o caminho. Exatamente. Entendeu? Usa para isso. Tem medicinas de Ifá que usa para isso. Exatamente. Aí o pessoal... É que eu tô tentando, para dar um exemplo, isso já mistura fé com religião. Isso aí já que eu tô vendo, é uma mistura de fé e religião. Se não existia vela para os orixás quando eles vieram aqui e formou o candomblé, então já é uma fé. É o que eu falo para todo mundo aqui. Mas eu não sei o que. Eu falo, tá bom, você quer um amuleto. É isso que você quer. Você quer o que chamam no candomblé, patuá, né? Você quer que eu tente energizar o celular, por exemplo, para ele não tocar à noite. Mas para você será melhor que ele não toque, mas ele te deixa mais tranquilo. Esse é a fé. Se perguntar de fé para mim, eu vou muito longe, entendeu? Eu vou muito longe, eu posso aborrecer muita gente que eu falando isso. Eu tenho até medo. Mas, para mim, isso é fé. Por exemplo, eu tenho notado aqui pessoas que eu estou cuidando, que não fazem parte da cultura de Fá, mas tem aquela coisa dos antigos. Eu vou acender uma vela para o meu pai, para o meu avô, ou para eles ficarem bem. Para eles ficarem bem. Exatamente. Mas aí não fica bem nada. Hã? Exatamente, a cultura ocidental que migrou. Exato. Mas não fica bem nada. Atrapalha tudo. Nada, não tem nada a ver. Atrapalha tudo e olha, já vi tanta coisa assim macabra que acontece, viu? A pessoa tá lá em paz, né? E vai lá e você que acende a vela. Aí esse Egungun, esse espírito ancestral seu, fica remoendo, relembrando daquilo que ele fazia aqui, e a pessoa sente a mesma coisa que ele sentia lá. E não, é uma história longa que acontece, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. E são os amuletos. Às vezes tem gente que chega aqui e fala: você não pode fazer uma coisa para mim deixar lá em casa, não? Para me proteger? Fala, mas o que você quer? Não, sei lá, um sininho, alguma coisa. Não tem isso. Tem isso. Aí a gente tenta usar na psicologia, né? Para a pessoa poder ficar bem. Porque é muito difícil passar essa informação. E às vezes eu me acho que eu estou em outro mundo, né? Que a gente fala na Babolo Fadiami. A gente usa essa concepção de Fá e de Orixá Nigéria. A gente tá meio remando na maré contrária, né? Também remando na maré contrária, porque a gente encontra pessoas que não procuram isso. Então até pra gente explicar fica complicado. Mostrar às pessoas, distinguir religião, fé, conceitos, também está agregado. Então tem muita gente que, como a gente diz, não está preparado para cultuar ou cultuar os orixás Nigéria. Porque é outra concepção, outro mundo. É a mesma coisa assim, se eu pegar e eu for agora no hinduísmo.
Hinduísmo é outra concepção. Tem palavras de fala no meio, mas é outra concepção. Entendeu? Isso que eu quero tentar fazer com as pessoas entenderem. Tem coisas, você fala coisas é genérico. Tem situações que é o homem, tem situações que é religião e tem situações que é sociedade. Né? E a gente tem que fazer o que no dia a dia? Agregar os três. Isso que eu vejo agora, né? Talvez agregue ao quarto, que é a força da natureza, que se vier contra nós, seres humanos, o que devemos fazer? Vai que um dia a árvore começa a falar, ou a folha começa a andar. Como é que vai ser feito isso? Então fica a dica pro pessoal aí. Você quer aumentar mais alguma coisa, ou pode de mim? A respeito de religião, é muito simples de falar o nome, né? Sim. Mas é muito mais complicado o seguidor de cada segmento que ele escolheu ter uma identificação e um ajuste dentro dela. O ponto que eu quero me referir não é de nenhum segmento, já não estamos falando nada contra Candomblé, nada contra Umbanda, Sim. nada contra Kardec, não. O que nós estamos falando é o encontro da migração. É quando você traz costumes da sua religião que você veio, que às vezes não é nem a de origem dos seus ancestrais, que você já migra de uma segunda religião, entendeu? E vai fazer com que você se agregue dentro do culto a orixá, do culto a Ifá, e que você vai querer entender de uma maneira espiritual um pouco diferenciada. E isso não é bom. Você tem que entender o orixá, ele como força natural, como elemento natural, certo? Do mundo, da natureza, terra, fogo, água e ar. E isso daí se agrega dentro desse complexo de força que vai fazer surgir um axé, um caminho que possa você ser concreto dentro dele, e você respeitando a palavra de Olodumare através de Ifá, que você Isso. possa ter a sua ação de saber quem é você, qual o Odu que te trouxe para a Terra, como, de que jeito, por onde que pode, o que não pode. Isso aí é um ajuste, é um alinhamento para você conquistar o teu equilíbrio. Que o nome do programa é Equilíbrio. Então, todos os caminhos que nós for fazer, que nós for percorrer dentro dessa programação da Rádio Fá Brasil, nós vamos fazer com que tenha, sim, realmente um ponto de encontro favorável. Não é de crítica, não é de acusação, não é de fator de acusar quem quer que seja em fatores de religião, de regras, de normas. Não, não é isso. O que todo sacerdote quer é uma unificação, mas que seja uma unificação pura da sua própria aceitação, e você estar dentro de um axé, dentro de um Ebeifá, dentro de um templo, seja qual for a sua religião, porque toda religião tem o seu templo. E se você escolher orixá e Ifá, e se você tiver dentro dele, certo, aquilo de bom que você tem dentro de você, usar o que é de melhor, traz nessa migração sua coisas boas para que você possa se realizar, se concretizar, e que você possa ter dentro disso aí o valor de força e equilíbrio com você, que pode ser mudado pela palavra fé. Porque esse encontro de forças que faz com que você se concretize, para mim é fé. Então, falar, eu tenho fé. Bom, você tem um ponto de encontro concreto entre você e as forças da natureza. E isso daí faz com que qualquer um repense sobre esse valor da migração, da sua religião. Eu falo muito em migração porque aqui ninguém nasceu dentro do culto iorubá. Ninguém. Dentro do culto urubá próprio, não. Os meus filhos já nasceram dentro da nossa religião. Mas isso daí já é diáspora, é Brasil. Não é verdade? E se você tem aquilo que é o segmento escolhido por migração, procure, pessoal, procure estar dentro dele, dentro de um alinhamento normal, de aceitação,
não de imposição sua. Porque tempo nenhum está aberto para sofrer imposição. Sacerdote nenhum está a dispor de levar para os seus seguidores qualquer coisa que não seja boa. Porque se ele levar, não é, então, uma religião. Ele tem que levar coisas boas. Ele tem que levar valores, axé, agregação de força, de ori. Ensinar os filhos a respeitar o seu próprio ori, que é o que te dá tudo na vida. E Exu, quem é Exu? O porquê do Exu, aonde ele se localiza, o porquê dele, a relação que tem ele e Olodumare, ele como divindade. E aí sim vai começar a entender a dinâmica que movimenta o mundo, que movimenta as forças espirituais. Não ficar sofrendo ideologia fantástica do que não existe. É isso que eu quero me referir. É isso que o Fábio Sinobi falou agora. Ele falou o seguinte, acho que o maior problema da migração é quando ela é incompleta. Então, é isso aí. A pessoa pega fragmentos e já sai falando e fazendo besteira. É justamente que a gente estava conversando. Uma vez eu conversei com um pessoal na palestra, porque tem muita gente que já passou por vários segmentos, né? E quer tentar agregar, né, tudo o que tem, mas no final não tem nada. Exatamente. Isso é uma parte que é muito complicada. A gente não quer impor nada porque não dá, porque cada um tem a sua ori, né? Eu cheguei a uma fase que 9 anos atrás eu queria impor às pessoas que era assim, e eu acabei só tomando na cabeça, né? Eu acabei aprendendo muito. Hoje não tem como impor. Eu quero sair. Eu quero entrar. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Sendo que a gente já explica para a pessoa 20 mil vezes, né, Babana Fadjami? Como é que é, né? Mas, mas eu quero. Quando chega, já tem a cartilha. A cartilha oral. Senta, explica, olha, é assim, assim. É um caminho que só tem ida, é um caminho que não tem volta. Depois de vinculado, você é vinculado. Aí explica... Somente no desenlace entre a vida e a morte é que se vai resolver isso. É só nessa parte final da vida que se vai resolver isso. Então, se você está realmente apto a ser vinculado, a ser agregado dentro de um axé, você tem a certeza do que você quer. Tem que ter certeza. E é o seguinte, o que está faltando muitas pessoas, que a gente fala, a gente conhecer realmente o que foi dito agora no começo do programa, é conhecer o religioso em si, o sacerdote ou a sacerdotisa, saber qual é o pensamento dele, o que ele faz, da onde que ele veio, qual que é o trabalho dele. Mas é difícil fazer isso. Não é difícil não, porque hoje no mundo virtual você consegue descobrir tudo. Tudo. Consegue descobrir tudo. Consegue puxar a capivara todo mundo. Agora não é porque ele vai caminhando, ele vai descobrindo as coisas, que ele tem o direito de fazer. Eu acho que assim, E outra, não se esqueça que cada segmento de família existe diferenciação. Exatamente, mas o que eu quero tentar explicar para os ouvintes é justamente o seguinte: você não pode entrar na religião, como muitos entram, e depois vai pegar lá Ifá ou Orixá, não sei mais o que eu faço, o que eu tenho que fazer agora? Mas você sabe o que eu acredito? Eu acredito assim, que leigo mesmo, ninguém mais chega dentro da religião leigo. Ninguém mais chega dentro de qualquer segmento leigo, porque o mundo online oferece muita informação, boa e ruim, mas oferece. Mas então leigo ele não é. Ele só não conhece as normas e regras. Não conhece as normas e regras que... Isso, entendeu? E agora ele aceita as normas e regras e jura e tudo, hein? E aí como é que fica? Então aí você fica olhando a palavra do ser humano perante a divindade. Exato. Porque não é para mim, não é para você, não é para sacerdote nenhum, não é para arabá nenhum que ele fala isso. Ele fala para a divindade. Tudo o que ele se prepõe a fazer em juramento é para a divindade.
E não é nada ruim, somente coisas boas, somente coisas de alinhamento, inclusive de respeito à palavra do sacerdote. Porque Todos têm esse caminho, todos passam por isso. tem essa discussão interna entre nós de Ifá. Ah, mas é porque no meu Ifá teve isso, no seu não teve, então o meu tá errado. Eu falei, no seu não tá errado. Você tá morrendo? Não. Você tá com doença? Não. Você tá bem? Tô. Então tá errado. Quem tá errado é você. Agora, e você está alinhado? É. E você cumpriu todos os preceitos? Pois é. Mas você cumpriu tudo aquilo que foi determinado e regrado, que você aceitou? Você fez isso tudo de bom para você mesmo? É isso daí. Agora, não vem dentro de um fator pegar um outro caminho que chama-se atalho. Atalho. É onde você entra, não sabe onde vai parar. É a vereda. Tem uma citação, tem o seguinte, para fechar aqui o programa. Tem a parte do amor, né? O amor platônico e o amor sincero. Vamos separar esses dois lados. O platônico é: eu vi aquele arabá ou aquele oluô negro que fala enrolado, né? Ele diz que faz os itefá. Você vai lá e faz. E isso aqui você fez com um monte de gente. Exemplo. Aí vê e não vê o resultado. A culpa é do nigeriano que fala enrolado, que diz que é o Luo ou Arabá. Então, é exemplo, pessoal, é exemplo. Não estou jogando flecha em ninguém aqui, pelo amor de Deus. Ou a culpa é nossa que foi procurar isso. Agora, o segundo fator. Pega o branquelo, que fala enrolado, mas faz a mesma coisa. Você vai lá e procura e não dá resultado. Agora vamos para o outro caminho. Eu vou lá, conheço o cara, busco a capivara dele, vejo que ele faz coisas boas e é humilde pra caramba, ou pode ser um grande chefe também. Ele vai lá e faz as coisas certinhas, mas vai e dá errado. Minha vida tá dando errado. Aí fica a questão para colocar na cabeça das pessoas. Quem que tá errado? É o elemento que faltou lá do... São todos os sacerdotes ou é a pessoa que não se alinha? Aí que está o problema. Porque se você... uma coisa tem que ser dita. O ser humano ele tem um compromisso com ele mesmo. Ele tem um compromisso perante a divindade de origem dele. Ele tem um compromisso com os ancestrais dele. Ele tem um compromisso que ele firmou antes de vir para o Aie, antes de vir para a Terra. E se ele derivar tudo isso e não cumprir nada disso, vai ficar um pouco difícil. Exatamente. Mesmo com a ajuda do simples sacerdote ao máximo, que é o Arabá. Então, se você tiver aquilo que for de alinhamento, de norma, de bons caminhos, de bom segmento, de boa conduta, de você respeitar a sua família, respeitar os teus pais, os teus irmãos, respeitar todos aqueles que chegam perto de você, respeitar teus filhos, para que você possa ter uma condição boa de vida para os teus filhos, lutar para que eles possam fazer uma faculdade, lutar para que eles possam ter um caminho digno, e esses filhos também te respeitar. Aí são segmentos bons. Agora, não adianta acomodações e se exigir depois. Isso aí é ruim. Fazer o que não pode, praticar o zoó, tudo que não pode, e ainda achar que tem direito de que tudo tem que melhorar. Isso aí não é caminho. Esse é o nosso programa na Rádio Fá Brasil. É exatamente o nome Equilíbrio, é alertar, sempre de bom grado, de bom coração, sempre de uma situação de explanação boa, para que o bom entendente possa ser um bom seguidor. Para todos aqueles ouvintes que ouvir aqui eu estou falando, entender da melhor maneira possível para segmento religioso em prol de si próprio. Tem que ter uma situação bem clara para os ouvintes, que é o seguinte: o Babalaô normalmente o que é? Ele é sincero, tem um compromisso muito grande com o orixá, a fé dele também ajuda, mas o maior dele é compromisso. Ele tem que saber o que ele está fazendo, não pode
de maneira alguma em tentar enrolar alguém, mas assim, eu tô quieto aqui e você está me perguntando, você vai ouvir a resposta. A mesma coisa você vai fazer quando você procurar IFA. Às vezes, naquilo que você não é aquilo que você está procurando, o IFA está dando outra resposta. Então, as pessoas culturalmente ainda vão entender, né, vão compreender. Aí me fizeram a pergunta nessa última palestra. A pessoa até é estudada. Perguntou, qual é o maior compromisso? É de quem procura o oráculo ou quem responde IFA para a pessoa, traduz IFA para a pessoa? Eu falei, o maior compromisso é quem procura IFA. Mas ela falou, por quê? Eu falei, porque eu já sei do meu compromisso, eu já sei das minhas regras que eu tenho que seguir, eu já sei de tudo. Eu vou passar a informação. Basta você querer escutar ou não. Então o maior comprometimento é o seu, não é meu. Eu estou livre disso. Porque eu sei até onde eu posso ir. Aí essa pessoa ficou pensando, babado foi de mim. Ficou pensando. Eu acho que ela concordou comigo. Eu não sei, eu não estou forçando ninguém a concordar comigo também. Mas outra pergunta também sobre religião e fé, né? Diga. Meu irmão tá usando droga lá, mas meu irmão com certeza não vai te procurar ou não vai procurar qualquer pessoa. Eu posso pedir pelo meu irmão ele ficar melhor? A minha resposta é não, porque eu não faço nada sem o consentimento da pessoa. Aí qual vem que aquele... é o melhor caminho para o irmão dele? Sabe qual é o melhor caminho? Ele chegar perto do irmão dele e procurar qual é a fuga dele. Pois é. Ele está fugindo do quê? Fazer ele entender que ele veio ao AE, que ele veio ao mundo para ser feliz, que ele veio ao mundo para ter um encontro com ele mesmo e a realidade de vida e de luta e de conquistas. Por que o homem ou mulher comete adultério? É por causa disso. Exatamente. É por causa disso. Então, a falta, né? Exatamente. A falta ou é aquela coisa platônica? Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Alguma fugir, coisa deixou de existir. Alguma exatamente. coisa divergiu